Olá, você é engenheiro, agrônomo, geocientista e simpatizante do tema engenharia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da ACEAL, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras. No episódio de hoje, nós trazemos como tema a engenharia florestal. E para isso, nós convidamos a Josina Carvalho para falar um pouquinho dessa profissão. Seja bem-vinda, Josina. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigada ao convite da CEAL. Estou muito feliz em estar aqui hoje e conversar um pouco sobre essa área que eu sou suspeita, né? Mas que tem uma fascinação, que é a engenharia florestal. Josina Aparecida de Carvalho, engenheira florestal, mestre e doutora em engenharia florestal, engenheira, consultora, perita, professora e palestrante. As multifacetas da profissão da engenharia, né? A Josina tem uma forte experiência e trabalhos em instituições não governamentais, né? Tem uma forte experiência também no ramo acadêmico e hoje vai contar um pouquinho para a gente aí sobre a sua carreira, a sua profissão e a sua vida aí como engenheira florestal. E aí, para começar, Josina, o que é que a gente sempre pergunta aos nossos convidados? Quem que é a Josina na visão da Josina? Conta um pouquinho para a gente aí sobre você. Ah, tá bom. Eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre busco sonhar e fazer por onde acontecer, né, os meus sonhos, e gosto de atuar na área que eu escolhi para trabalhar profissionalmente, e eu acho que a Josina tem como essência a alegria. Coisa boa. E quem conhece sabe que é verdade isso. Fala um pouquinho pra gente, Josina, do que te motivou a fazer engenharia florestal, né? O curso de engenharia florestal é da década de 60, né? A sua fundação não é das engenharias mais velhas, digamos assim, né? Nós podemos dizer que é uma das mais, que está entre o grupo de jovens engenharias, né? Que é uma engenharia que já veio ali de subdivisões, né? Da agronomia, né? Que são as áreas naturais, né? As ciências naturais, podemos dizer assim. Então, conta pra gente aí o que é que te motivou a fazer o curso de engenharia florestal quando você escolheu ali a universidade. Então, Manuel, quando eu optei pelo curso de engenharia florestal, eu confesso que na época eu saí do colegial, ensino médio, né? Hoje assim tratado, em 93. Estudei no Colégio Tiradentes, aqui em Lavras, e na época a gente ficava folheando o guia do estudante. E dentre as profissões assim que me chamaram mais atenção e que tinha disponibilidade de se estudar em Lavras, engenharia florestal foi a que me cativou. Então, eu optei por fazer o vestibular na Universidade Federal de Lavras, que ainda era ESAL, para engenharia florestal. E tive a felicidade de ser aprovada, sem fazer cursinho, e ingressei no curso, meio que sem saber ao certo o que eu ia encontrar pela frente. Mas, por trás disso, o que mais me fez voltar para a área ambiental foi que eu cresci num bairro daqui de Lavras. Eu não sou de Minas, né? Eu não nasci em Minas Gerais, mas eu moro aqui quase minha vida toda. Eu vim bebê ainda para Lavras e aí eu cresci num bairro numa rua que faz divisa com o bosque do quartel, do 8º Batalhão. E o bosque, para mim, era um quintal estendido, né, da minha casa. Então, já me fascinava aquele ambiente, as trilhas do bosque lá. Hoje eles denominam de Ecolândia, o espaço lá. E eu já tinha o prazer de estar dentro de uma floresta. E aí eu li sobre engenharia florestal no Guia do Estudante e falei assim, na época, a UFLA ofertava 5 cursos. E um deles era engenharia florestal. E aí eu fiz o vestibular para engenharia florestal e fiquei cada dia mais encantada com a área, que, como a gente vai conversar aqui um pouco, é uma área que abrange muita coisa e que tem possibilidade de trabalhar em diversos tipos de atuação, né? E foi isso que me
que me fez fazer engenharia florestal. Por ter na cidade, eu não teria condição de morar em outra cidade. Mesmo assim, eu fiquei com um pezinho em engenharia de alimentos e como não tinha em Lavras ainda, eu prestei vestibular em Viçosa, né? E na época o vestibular de Viçosa já era descentralizado e eu prestei a prova, eu fiz a prova em Campo Belo. E passei também em engenharia de alimentos. Me deu muita vontade de ir. Inclusive, quando abri o curso de engenharia de alimentos na UFLA, me fez vir essa lembrança toda. E eu falei assim, ai, mas aí eu já estava tão bem decidida e tinha gostado do curso de engenharia florestal que fiquei quieta. Só fiz uma disciplina do mestrado lá na ciência dos alimentos com sementes florestais. Legal. E para quem não sabe, né, a gente gravou um episódio com o engenheiro de alimentos, né, Alcineia, foi muito bom, tá aí nas nossas redes também, se vocês quiserem compartilhar e ouvir um pouco sobre a engenharia de alimentos. Foi um episódio muito interessante. Que bacana. Então, a Josina foi fruto do meio, né? Você cresceu no bosque, né? E aí no seu desenvolvimento pessoal, né? Aquilo já tinha uma sementinha ali dentro de você. Com certeza. Que legal. E por curiosidade também, a Universidade Federal de Viçosa foi onde teve o primeiro curso de engenharia florestal do Brasil, né? Então, o curso de engenharia florestal lá também é bem conceituado, né? Um curso bem forte lá. E aí, você fez engenharia florestal, né? A engenharia florestal, né? Como toda engenharia, tem aquela parte mais, digamos assim, não tão amistosa, né? Dos cálculos, enfim, das matérias ali iniciais. E também tem as questões que são mais específicas do curso de engenharia. Quando você saiu da universidade, como foi que começou a tua carreira, né? Quais foram os primeiros passos ali para ingressar no mercado de trabalho e começar a tua trajetória profissional? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Eu acho que eu vou retornar um pouco, porque na universidade nós temos infinitas possibilidades de atuação antes da formação em si, né? Então, eu tive o privilégio de participar do 2º ao 10º período do Programa Especial de Treinamento da CAPES, que era o PET. E nesse programa nós tivemos várias atuações assim, com desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de programas de rádio, sabe? Então, jornalzinho e promoção de palestras. Então, foi muito gratificante. Durante a minha formação, eu já tive essa oportunidade de atuar com esse modo mais de organização, de comunicação dentro da engenharia florestal. Então, já deu para perceber também, desde antes de formada, as diversas áreas, que a gente trazia sempre um palestrante que atuava com manejo ou com silvicultura, em empresas, em organizações do terceiro setor, em unidades de conservação. Então, foi uma experiência bem bacana, por isso que eu retornei um pouco, que me fez também escolher que área que eu gostaria de atuar. E eu participei de iniciação científica também, do 2º até o 10º período, trabalhei em alguns laboratórios lá na engenharia florestal, e isso foi facilitando a decisão de que área atuar. E eu optei por atuar com florestas naturais e com proteção florestal. Inclusive, eu estava olhando no teu currículo, você teve uma participação de pesquisa em projetos de recuperação de ecossistemas, né, de florestas nativas, né, que é uma das áreas da engenharia florestal, né? E é uma área que eu sou suspeito em falar, porque eu trabalho, né, com recuperação de áreas degradadas e reflorestamento, então é uma área realmente muito agradável você ver uma floresta desenvolvendo ali, né? E você saber que fez parte daquilo. Mas muito legal. E aí, quando você saiu, onde que você foi trabalhar naquela época? Logo que eu me formei, eu entrei no mestrado. Então, eu fiz mestrado com sementes florestais, tecnologia de sementes florestais, com o intuito de utilizar produção de mudas, né? Facilitar a produção de mudas de espécies nativas. Trabalhei com uma espécie muito conhecida na nossa região,
que é aquele coquinho babão, Ciagrus romanzofiana, que é uma palmeira. Então, nós trabalhamos com germinação, com diversidade genética. Mesmo no mestrado, eu já variei um pouquinho, não fiquei só naquela questão de germinação de sementes, só de um laboratório. Eu já quis abranger também esse lado da diversidade genética, que para projetos de restauração florestal é importantíssimo a gente saber da diversidade genética para que a gente consiga, né, ganhar com isso e não perder essa diversidade que a gente tem tão rica. Legal. E um tema que gera muita dúvida, Josina, para as pessoas que não têm profundidade no conhecimento do assunto, né, dos cursos de engenharia, sobretudo esses cursos de engenharias agrícolas, qual a diferença entre o engenheiro florestal e o engenheiro ambiental? Como é que você consegue dizer para os nossos ouvintes aí o que é que diferencia os dois, onde é que um atua mais, onde que o outro atua? Tá bom. Então, as engenharias, como todos sabem, têm as fases iniciais do curso linhas muito tênues, porque acaba que a gente tem que estudar cálculos, né? As físicas, químicas. Então, a gente consegue diferenciar muito bem engenharia florestal da engenharia ambiental, porque a engenharia florestal ela trata do manejo das florestas e dos recursos naturais de forma sustentável, né? Para que a gente consiga equilibrar a preservação ambiental e o uso econômico dos recursos florestais e recursos naturais. Então, isso que me fascina mais. Já a engenharia ambiental, ela é mais voltada às questões de alteração do ambiente, que vem muito à tona, principalmente no curso de engenharia ambiental daqui da UFLA, as questões com saneamento, a degradação ambiental promovida pelo homem. Eu faço essa diferenciação. Posso não estar tão certa, mas assim, a engenharia ambiental ela trata mais do meio ambiente alterado e a engenharia florestal ela vai muito além disso, ela vai no manejo de florestas nativas e florestas plantadas para uso econômico do recurso. Essa é uma pergunta capciosa, né? Muito. Mas você saiu bem. Obrigada. Como engenheiro ambiental, eu posso dizer que você saiu bem. Eu sou uma boa engenheira florestal, né? Josina, você trabalhou um longo período, né, um período considerável, na fundação, né, que gerencia o parque que é do Rio Bonito, né? Sim. Isso, que é do Rio Bonito, né? Então você teve uma passagem Fundação lá, né? Abraham Kaczynski. Então, e presta um relevante serviço ambiental à sociedade, né? Conta pra gente como foi essa experiência de trabalhar, né, nessa instituição, né? O que é que você conseguiu, né, promover de trabalhos lá junto à fundação. Sim, a Fundação Abraham Kaczynski, ela é gestora, né, do Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, que fica aqui no município de Lavras, entre Lavras e Ingaí, que como você disse, são 235 hectares de área de uma beleza cênica incrível, né? E é uma área muito importante, muito rica ecologicamente falando. São 35 hectares. É bastante coisa. E a Fundação Abraham Kaczynski veio, ela foi praticamente criada em prol de se fazer a gestão desse parque. É um parque diferenciado, né? Ele tem muitas construções, foi muito antropizado, né? A região lá, mas é um parque que cumpre a missão dele de preservação ambiental da área da floresta que ali existe, né? Então, quando eu saí do mestrado, eu optei por não fazer doutorado na sequência, porque junto com a graduação, eu também tive o meu filho. E eu estava... O Vinícius. E que também é agrônomo, não atua, não é do CREA, porque ele atua em outra área, mas é um agrônomo também, que podia vir para a CEAL, né? Fica o convite, tá, Vinícius?
E eu falo que eu tive 2 diplomas, né? Porque o Vinícius veio logo no 4º período da faculdade. E eu optei por não fazer o doutorado em seguida, porque quando eu entrei no mestrado, em seguida da graduação, eu fiquei muito cansada. Aí eu falei, nossa, eu nem vou querer mais filho estudando, porque foi muito cansativo para mim, que eu não quis atrasar o curso, seguir vida normal. Graças a Deus, isso não foi um empecilho para que eu fizesse no tempo certo. E aí, então, eu fiz uma pausa e, como eu tinha o meu filho para criar, eu fui trabalhar no comércio. Fui trabalhar numa loja de vendas de celulares. E quando eu estava nessa loja, um professor da Floresta veio, me viu lá e falou com o meu orientador, que como eu te falei, eu fiz iniciação científica e mestrado em seguida com o mesmo orientador. Então, acho que eu posso até citar o nome dele. Pode, claro. Que é o Antônio Cláudio David. Aí meu orientador me ligou e falou, Josina, o que você está fazendo no comércio? Volta para a UFLA, temos uma pesquisa aqui do Projeto Candeias e vem trabalhar com a gente. E eu confesso que eu fiquei balançada, porque eu tinha recebido uma proposta de trabalhar no comércio e ganhar um salário bom para Lavras. Aí eu falei assim, tinha até auxílio creche. Aí eu falei assim, acho que eu vou ficar aqui. Aí depois eu pensei bem e falei assim, não, eu vou voltar, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar no comércio a vida inteira. E eu voltei para a UFLA para trabalhar nesse projeto. Né? Tinha e gostava do que fazia, né, lá nos laboratórios. E voltei para a UFLA. E, na época, eu fiquei nesse projeto de janeiro a abril, porque aí chegou a oportunidade de ir para o parque. E aí eu fui indicada para trabalhar no Parque Ecológico e fui para o Parque Ecológico. Como diz o meu orientador, que ele também foi meu orientador de doutorado mais tarde, ele falou assim, Josina, era para você ir para o parque 1 ano no máximo, para você descansar e tal, e você ficou lá quase 10, né? É que eu me envolvo muito com as coisas. E quando eu cheguei no parque, tinha uma situação que precisava ser mudada, de pouco recurso e tal, e eu fiz um trabalho formiguinha lá. E como você disse também, é uma instituição do terceiro setor, muito difícil de conseguir recursos, porque vinha com um nome muito forte, Abraham Kaczynski, que era um milionário, né? Então, a gente teve que fazer um trabalho de educação ambiental e, às vezes, cobrar taxas irrisórias de alunos de escolas para a gente conseguir aumentar a renda, para fazer um trabalho legal, realmente, de educação ambiental lá. E lá no parque, como eu já ouvi aqui de outras engenharias, a engenharia dá uma base de gestão muito boa para a gente. No parque, eu acho que o que eu menos foi engenheira florestal. Eu era gerente administrativo e a gente mexia com tudo, com apontamento, com contato com contabilidade, com as questões de turismo, né, que eram muito fortes. E a gente atuava muito nessas áreas aí, de educação ambiental, de administrativa e também na área de turismo, né? Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa que tive, de gestão e também de lidar com essas outras áreas, né? Gestão, liderança e responsabilidade tem que ser, né, característica básica de qualquer engenheiro, né? Isso. A parte técnica tem que ter também, mas às vezes é em segundo plano, né? Aí voltando, aí depois eu vim para o doutorado, depois de 10 anos que eu tinha feito mestrado, eu voltei para o doutorado e continuei na mesma área de restauração de ecossistemas degradados. E aí quis voltar para a área acadêmica, passei num concurso, dei aula aqui na Universidade Federal. É um trecho interessante também dessa sua carreira, né? Você ficou um tempo na UFLA dando aula, né? Compartilhando conhecimento, formando profissionais. Sim, né? eu fui professora substituta. Como foi essa experiência? Conta pra gente. Porque assim, foi a primeira experiência que você teve dando aula. Foi sim. No doutorado a gente faz estágio de docência, né? Mas é diferente. Abriu uma vaga para professor substituto na engenharia florestal, na área de silvicultura,
para lecionar a disciplina Restauração de Ecossistemas Degradados. E eu prestei concurso, eu estava no final do doutorado, e prestei concurso e passei. Aí eu falei assim, vou enfrentar mais essa. E aí eu fiquei quase 2 anos lecionando com várias turmas da agronomia. Além da disciplina da professora Soraya, que foi a professora que eu entrei como substituta, eu lecionava também em outras disciplinas para agronomia, eu dava aula de silvicultura geral para agronomia, também ajudei na aula de sistemas agroflorestais, que era do professor Renato Grise, e foi uma experiência muito bacana. Eu gosto muito, né? Gosto muito de falar e gosto muito de dar aula também. Foi muito bacana. Lecionar nos faz aperfeiçoar nas técnicas da profissão para que a gente não fique desatualizado para os alunos, né? Então, realmente é uma das belas coisas que nos proporciona como engenheiros, né? Inclusive, nesse período, eu dei aula, eu tive alunos também que eram promotores. E legal. aí, eu participava do programa de pós-graduação da engenharia florestal. Então, eu tive essa experiência também, e a gente trocava muita experiência, e eu não imaginava que eu ia trabalhar tão perto de promotores depois, que agora nós vamos entrar na parte... Fala, né? Eu já ia puxar para a gente para esse assunto, que aí já aproveitando o gancho... Acho que eu estou invertendo os papéis. O gancho que você deu aí, né? Hoje, né, você faz parte lá da equipe técnica da ARPA, né? Sim. Que é uma associação de apoio, né, às atividades do Ministério Público, e tem outras, né, frentes de serviço aí, de educação ambiental, né? O trabalho da ARPA é bastante maciço, né? Não só em Lavras, né, mas na região, e tem esse apoio também do Ministério Público. Conta pra gente um pouquinho aí da ARPA, do que você faz lá, né? Também você já está, né, com um período já considerável trabalhando junto à ARPA, né? E a ARPA tem entregado um serviço, né, bastante... sólido, um serviço notório à sociedade, né, não só de Lavras, mas de outras áreas que atua, né, outras regiões. Sim. Conta um pouquinho para a gente sobre esse na ARPA Rio Grande, que é uma associação regional de proteção ambiental que atua na bacia do Rio Grande, nós temos um convênio com o Ministério Público, que é uma das principais frentes de trabalho da associação, é um convênio para apoio técnico. Então, eu fui contratada na ARPA para ser responsável técnica. Eu sou analista ambiental como cargo, que a gente tem as atividades principais são realização, elaboração de laudos periciais, participação também de projetos, porque nós investimos os recursos que são arrecadados na ARPA em projetos ambientais na região, principalmente na região do Dano. Então, quando eu entrei na ARPA, a necessidade era de um coordenador para um projeto específico, que é o projeto Prover Água Jacutinga. É um projeto bem grande, a gente está na sua 3ª fase, nós dividimos em fases esse projeto. Então, eu entrei em 2016 na ARPA Rio Grande para trabalhar nesse projeto. Então, eu fiz toda a mobilização de campo do projeto. É um projeto que tem como principal objetivo restaurar nascentes. E veio a calhar muito, como você disse, com o que eu lecionava há um pouco tempo antes, né? E nós desenvolvemos um projeto bem bacana, com resultados bem notórios. Nós já restauramos mais de 60 hectares de nascentes lá no município de Jacutinga, entre outras atividades lá. Lá nós temos uma trilha no nosso escritório lá. O quintal desse escritório é um bosque de 1 hectare, no centro da cidade. E nós abrimos uma trilha ecológica que pode ser feita tanto autoguiada, porque é uma trilha bem pequena, né? Uma floresta de 1 hectare, mas de uma riqueza incrível por ser no centro da cidade. E
E lá a gente tem o trabalho de educação ambiental, onde as crianças vão e aprendem um pouco melhor sobre preservação, tem atividades. Hoje nós temos uma colaboradora que fica disponível para atender esses grupos escolares lá. E ainda fazemos o trabalho com os proprietários rurais, que é tipo um trabalho de pagamento por serviços ambientais, porque teve um dano muito grande de uma empresa, de uma mineradora lá, e esse recurso veio para a ARPA Rio Grande, e nós temos na ARPA Rio Grande como missão devolver o recurso para a região onde foi identificado esse dano. Então, desde 2016, foi quando eu entrei para trabalhar nesse projeto, só que aí, capaz que eu fiquei só no projeto só uns 3 meses, depois já abracei a ARPA, inclusive eu sou a funcionária mais antiga de lá hoje, e trabalho em todas as atividades, né, que a ARPA desenvolve, sempre me vem por aí. Inclusive, eu tive uma reunião com uma instituição bem sinérgica essa semana, e a moça chegou perguntando tipo assim, o que você é na ARPA? Porque sempre me vê, né? Sempre tem uma atividade na praça, estou lá na praça. Estou lá numa perícia no campo. Estou lá numa audiência. Hoje eu tive uma audiência com uma promotoria. Então, a gente está assim, apagando fogo. E é muito bom o dinamismo na nossa atuação, né? Faz com que seja cada dia mais agradável, Sim, né, o nosso dia a dia. E aí me fala uma coisa, a engenharia florestal, como outras engenharias das ciências naturais, né, ela tem, né, aquela característica de você, horas, estar no campo, como a gente fala, né, sim. nas atividades, Práticas, ao ar né? livre, como a gente pode falar, e horas você está no escritório, né, seja gerando um relatório, seja gerando um laudo, Sim. seja fazendo uma análise, seja numa reunião, né, e o que a Josina considera aí entre essa balança aí, campo, escritório, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Sim. Fala para a gente aí sobre essa questão. Eu acho que essas duas vertentes, né, teórica e prática da engenharia florestal, ela traz um equilíbrio muito bom para a gente de trabalho. Porque, igual você falou, a hora a gente está em campo, eu de praxe, como eu disse no início, não consigo dissociar a Josina pessoal com Josina profissional. Então, onde eu vou, a gente vai, às vezes, em lugares assim muito degradados, feios, horrorosos, atola o pé no barro, né? Você sabe disso, Manuel? E numa vistoria, às vezes, a gente enfrenta morro, enfrenta trabalho muito árduo no campo, mas sempre com muita alegria, sempre identificando, infelizmente, né, danos ambientais até severos, mas assim, com muita responsabilidade, trazendo esses dados para o escritório. Depois a gente sempre faz uma reflexão daquilo que a gente viu, porque a gente nunca vai para campo sozinho. Sempre temos uma equipe. Na ARPA, a gente tem uma equipe multidisciplinar, muito pequena, mas que tem atendido bem as demandas. Quando tem alguma coisa que não é da nossa alçada, a gente terceiriza. Então, nós contamos também com estagiários, e na maioria das vezes os estagiários são da Universidade Federal de Lavras e vêm muito da área de engenharia ambiental. Então, a gente até gosta disso, porque aí dá uma equilibrada e fica mais multidisciplinar a equipe. Nós trabalhamos, então, sempre assim, trazendo as coisas do campo, vendo o que a gente conseguiu de dados daquela perícia, daquela vistoria em loco, e elaborando os laudos periciais. Aí você me perguntou da Josina. Se eu pudesse, eu ia só coletar dado em campo, só ficava no campo, porque eu sou bem mais prática. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer só o que a gente gosta mais. A gente tem que dividir. Então, a gente tem que, com seriedade, sim, conduzir a elaboração do laudo, colocar no papel o que a gente coletou de dados no campo. Perfeito. Josina, conta para a gente de forma geral, principalmente para as pessoas que não conhecem muito bem sobre a engenharia florestal, quais as áreas de atuação dos engenheiros florestais. Você falou aí um pouco da sua carreira aí, né? Você trabalhou com recuperação, né, de áreas, né, com as áreas de
de recuperação ambiental, você falou do seu trabalho aí como perita em processos, né? Perita ambiental, né? Mas de forma geral, em quais vertentes que um engenheiro florestal que se forma pode trabalhar? Sim, a área é muito ampla, como eu já havia dito. O engenheiro florestal vai desde o planejamento florestal, né, até processos de recuperação de áreas degradadas. Então, o que a gente pode chegar de forma mais sucinta e de forma mais objetiva nas áreas de atuação? O manejo florestal, né? Você vai identificar como, por exemplo, você quer produzir carvão, como que você vai, que espécies que você vai escolher, qual o espaçamento que você vai usar para que tenha um custo-benefício melhor. Você vai planejar toda aquela atividade e depois vai ter que manejar a floresta a fim de que você consiga um carvão de qualidade. Então, você vai desde da espécie escolhida, né? Vai atuar com a escolha da espécie mais apropriada para aquele produto que você precisa, né? Entregar a madeira, até inventários florestais, né? Ecologia florestal, quais as interações existentes, quais as funções ecológicas de uma floresta de proteção, né? Qual a riqueza das florestas brasileiras, né? Então, o engenheiro florestal ele tem uma ampla gama para trabalhar. Como toda engenharia, sempre buscando a otimização do uso dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico, né? Porque se você for pensar bem, a atuação é muito vasta, porque se você pensa em um papel, quem que atuou na produção daquela fibra? O engenheiro florestal, desde a semente, desde o clone, desde a escolha, né, da espécie mais adequada para aquela região. Então, assim, a área da engenharia florestal é muito fascinante. Você pode atuar em vários. Você pode atuar em laboratório, você pode atuar com diversidade genética, como eu disse, com legislação. Hoje em dia, nenhum empreendimento pode pensar em se instalar sem ter um planejamento, sem ter uma regularidade ambiental, né? Até mesmo porque tudo que usa recursos naturais tem que se pensar no desenvolvimento sustentável. Com certeza. E para se atingir o desenvolvimento sustentável, tem que seguir essas exigências legais e seguir as normativas. É o mínimo que qualquer empreendedor deve fazer. E ele pode contar com o apoio de um engenheiro florestal para já começar o seu empreendimento regularizado, para que não dê, né, que não provoque danos ambientais, que é o que a gente tem visto muito. Tem muitos empreendedores que abrem o empreendimento às cegas e depois tem muito problema para regularizar pós-instalação. Então, o que a gente indica é que já procure um engenheiro florestal, já faça tudo da forma mais adequada, mais regular possível, porque quem ganha com isso é o planeta, né? Com certeza. E além do empreendimento também, né? Nada melhor que a gente estar atento E aí eu deixei legais. muitas áreas para trás. Tem a tecnologia da madeira, né? Toda. Construções hoje, né? Sim, Bem forte, esse né? tipo de material aqui, Né? como teve avanço, né, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, você não tinha tanto MDF, tanta opção de material, né? São tecnologias que vêm da engenharia florestal, né? O aproveitamento de material. Nossa, tem a área é muito extensa, né? Aqui na UFLA nós somos excelência em alguns setores como esse, né? Tem a engenharia de biomateriais, que é muito ligada à engenharia florestal. Então, eles utilizam o pó da madeira para fazer várias outras coisas. Então,
é fantástico o mundo da engenharia florestal. Podem pesquisar. Mas você já deu um leque muito grande de possibilidades aí. Hoje a gente já está caminhando para o final, né? E tem algumas perguntas que eu costumo fazer para os nossos entrevistados, né? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, já nesse último momento aqui, é qual o legado que a Josina tem buscado deixar na sua carreira profissional? Sim, eu zelo muito pela qualidade dos trabalhos que eu realizo, para que esses trabalhos que eu tenho a oportunidade de realizar, que eles realmente façam o papel que tem que fazer, né? Então, eu acho que tudo que a gente faz pensando em fazer bem feito é um legado que a gente deixa, né? Com certeza. E fala para mim aí, ó, uma mensagem que a Josina daria para a Josina que começou naquele curso de engenharia florestal ali, né, através das leituras, das informações, né, do que fazer. Qual a mensagem que hoje você mandaria para aquela jovem Josina, né, do início da universidade? E fala para a gente uma mensagem que você deixa hoje para os novos aspirantes a engenheiros florestais. Eu acho que é um campo muito bom. É um campo que te dá a oportunidade assim, de trabalhar em diversos setores, inclusive no campo e no escritório, no campo ou no laboratório, né? Então, eu acho que aproveitar esse dinamismo que tem o curso, essas várias atividades que oferecem e, e selecionar uma área que você gosta mais. Eu acho que hoje no Brasil, acho que tem 66 cursos de engenharia florestal e sempre são bem procurados. É sinal que tem campo para trabalhar. Então, eu aconselho que quem gosta da área invista. Quem está na dúvida aí do que fazer, né? A engenharia É uma boa dica. florestal é uma boa pedida. Josina, queria agradecer a tua participação. Foi muito bom conversar contigo, né? Eu já te conheci há alguns anos, mas é sempre bom porque a gente, né, descobre novas curiosidades sobre os entrevistados, né? Foi bastante agregador. Espero que os nossos ouvintes aí aproveitem muito, né, o conteúdo que você nos trouxe aqui. Obrigado, tá? Eu que agradeço mais uma vez a CEAL, a você, Manuel. Parabenizo pela iniciativa, né, de fazer esses podcasts, que eu acho que tem ajudado muito as pessoas que estão em dúvidas, principalmente. Eu acho que esse é o papel da CEAL, né? Está É isso aí. muito bem cumprido. E nós vamos ficando por aqui. Agradecemos você que chegou até aqui e escutou um pouco sobre a engenharia florestal. Eu sou o Manuel, host do podcast, e te vejo no próximo episódio. Até mais!